Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje nós estamos com o novo Pulse Abarth. Por que eu digo novo? Na verdade eu já testei esse veículo logo no lançamento, lá no autódromo de Tarumã. Tem o vídeo aí no canal, tem a matéria também explicando um pouco mais desse carro, usando ele no autódromo, que é o autódromo de Tarumã, lá na Grande Porto Alegre. Agora nós estamos essa semana com esse carro, conhecendo ele no uso geral, como que ele se comporta. Nos primeiros momentos dirigindo esse carro, já me lembrou daquela frase que eu coloquei na primeira matéria, que o Carlo Abarth falou que há uma certa satisfação em humilhar carros grandes e mais caros com um simples hatch. Apesar de ele não ser um hatch, mas ele ser um hatch mais altinho, que seria esse SUV aqui do Pulse, humilha muita gente. Porque ele não é só um carro esportivado, que tem aqueles detalhes esportivos, não. Ele é um esportivo mesmo, e eu vou mostrar para vocês. Bom, a principal parte desse esportivo está embaixo desse capô que nós vamos ver já já. Mas tem outros recursos também que deixam esse carro muito agradável de dirigir, principalmente para aqueles que são autoentusiastas como nós. Desde que a Renault tirou de produção o Renault Sandero RS ou o Renault RS, ficou uma certa lacuna aí no mercado desses carros pequenos esportivos. Tem o Polo GTS, mas que ele não tem toda aquela pegada de esportivo que a gente gosta. E aparece esse daqui que realmente deram um trato legal, e eu digo que hoje entre os carros nacionais aqui é o carro mais legal para você ter e fazer um track day. Não é somente um esportivo na parte de motor e de suspensão, ele é também um topo de gama da linha Pulse, agora aqui no Brasil. A iluminação é totalmente em LED, a grade pintada em preto brilhante. Um detalhe que a Fiat fez, ela escondeu muito o nome Fiat nesse carro. Tanto que o logotipo principal aqui é Abarth, tem o detalhezinho aqui da bandeira italiana, mas é uma das poucas menções Fiat. A outra menção está no espelho retrovisor. Fora isso, a gente não encontra mais o nome Fiat nesse veículo. E eles deram alguns detalhes a mais, né? Essa moldura colocada aqui imitando uma fibra de carbono, o teto pintado em preto, retrovisores e alguns detalhes em vermelho nessa cor de veículo. Então são 4 cores oferecidas: o cinza, o branco, o preto e o vermelho. Então quando o carro é preto, branco e cinza, a gente tem esses detalhes em vermelho. Quando o carro é vermelho, esses detalhes estão na cor branca. E aqui o pessoal da engenharia da Stellantis também investiu. Colocaram um pneu 215/50/17, ele foi desenvolvido para esse veículo. Eu já dirigi ele no autódromo, o grip que esse pneu proporciona é sensacional. E agora andando com ele na cidade, não me pareceu ser um pneu muito áspero. Freio a disco ventilado aqui na dianteira e na traseira estão utilizando um tambor, porém é um tambor ventilado. Em termos de dimensionamento, está ok. Porém, na hora que a gente olha assim, um carro esportivo com freio a tambor na traseira, assim, pô, poderia ter investido num freio a disco, né? Mas, assim, não falta freio, falta somente aparência. Em termos de dimensões exteriores, esse Pulse Abarth não tem diferença do Pulse que a gente conhece. O que ele modifica um pouco é na parte de altura. Ele é cerca de 10 milímetros mais baixo. Por mim, poderia ser até uns 20 milímetros mais baixo ainda. Porém, aí ele deixaria de ser um SUV, né? Porque ele sairia da altura mínima para o carro ser considerado SUV. O que dá um outro destaque aqui na traseira é, novamente, o nome Abarth fica em evidência, e o nome Pulse e Turbo 270. Outra coisa bacana é essa saída de escapamento dupla e esse para-choque que forma essa imitação, digamos assim, de um extrator de ar. Então dá também um aspecto mais esportivo na parte traseira.
E se não tem diferenças na parte exterior, também tem poucas diferenças aqui na parte interior. O porta-mala aqui do que a gente já conhece do Pulse, o step está posicionado aqui embaixo desse tampão, é um step de um tamanho bom, não é aquele step mini, mas não é o mesmo pneu de rodagem. A Stellantis adotou no Pulse Abarth o motor T270, que é o 4 cilindros, 1,3 litros, turbo carregado. É o motor, vamos falar assim, mais potente que tem hoje nessa categoria de motores da linha da Stellantis. Ele entrega 180 cavalos com gasolina e 185 com álcool e 27,5 kgfm de torque. E esse torque aparece já a 1750 RPM. Então ele fica um motor que enche muito rápido, é muito agradável de dirigir. Ele utiliza um sistema de admissão de ar sem a borboleta convencional. O que ele tem? Uma variação de abertura de válvula. Então, quando você tem uma maior aceleração, as válvulas abrem por um tempo maior e uma abertura maior. Quando você tem uma menor aceleração, elas diminuem esse tempo e abertura total de válvulas. É obviamente um comando também variável, porém ele não é um comando duplo, ele é um comando único e a parte de admissão de ar tem esse controle pneumático, é o chamado Multi-Air 3. O turbo carregador está aqui na parte dianteira, ele tem o interresfriador que está montado na parte superior do motor e ele é do tipo ar-água. Então com isso você vê que é aquilo que eu sempre falo dessa construção da Stellantis. É um conjunto bem compacto que você pode levar isso para qualquer outro veículo da plataforma da Stellantis. E associado a esse motor, conectado aqui através de um conversor de torque, está o câmbio automático de 6 marchas com engrenagens epicíclicas. Com isso também fica muito fácil. Bom, aí tem aquele negócio, né? Poderiam ter um câmbio manual, né? Mas por outro lado, eu digo, ainda bem que não tem um câmbio CVT. Se não tem nenhuma diferença dimensional externa, não se espera ter grandes diferenças internas também, né? Então, fazendo aquela nossa avaliação da parte traseira, a gente vê que a parte de vedação é o que a gente já conhece bem do Pulse. O banco dianteiro está regulado para a minha altura, 1,81 m. Né? E vamos ver aqui atrás, deixa eu ajustar o encosto de cabeça aqui, porque senão fica muito desconfortável. Bom, o espaço para as pernas é suficiente, o mesmo acontece com os pés. A gente vê, é um SUV compacto, né? Tem um bom ângulo de encosto aqui do banco. Uma coisa que eu percebo já ao entrar, o assento ele está numa posição bem alta, até dificulta um pouco a passagem da cabeça. Mas a hora que você está sentado, você tem uma boa visibilidade e você enxerga bem daqui dessa posição. Para mim, talvez faltou um descansa-braço central, né? Mas, como já disse, a posição é boa. Eu não gosto dessa mania de acharem que é tudo preto, tudo escuro, é carro esportivo. Para mim não, para mim eu gosto desse interior um pouco mais claro, que te dá uma sensação de maior espaço. E daqui olhando para frente aqui a gente vê tudo muito escuro. Uma questão de gosto, né? Mas tem algumas vantagens. Por exemplo, saída de ar climatizado aqui para trás, tomada USB, o estofamento tem um tecido que imita couro de boa qualidade. Bom, agora aqui na dianteira, primeira coisa que a gente vê, a chave é do tipo presencial e pelo controle da chave a gente consegue fazer uma partida remota do carro ou, obviamente, abrir o porta-mala traseiro e aquele esqueminha também de piscar farol, né? Olha que bonitinha a chave, ó. Abarth na chave também. Celular, a gente tem a conveniência de um carregador por indução. Ele tem uma saída de ar do ar-condicionado nessa parte superior.
para justamente esfriar um pouco a bateria do celular, né? A partida é por botão. Quadro de instrumentos, ele é configurável e ele aparece essa nova configuração, a força G nesse mostrador e aqui o mostrador da pressão do turbo, o conta-giros e a velocidade no centro. A central multimídia tem um sistema de navegação residente com GPS. Ou você pode fazer o pareamento pelo Apple CarPlay e utilizar o mapa do Apple CarPlay, no caso aqui o Waze ou o Google Maps, como queira. O pareamento é feito sem fio, então esse é o binômio perfeito, né? Pareamento sem fio e carregador por indução. Nesse painel central, o principal aqui são os controles do ar-condicionado pelo lado direito e aqui do lado esquerdo a parte de volume do rádio. E aqui também a gente pode desabilitar controle de estabilidade, desabilitar os alertas de estacionamento dianteiro e traseiro. Aqui desabilita o sistema de permanência em faixa. O ar-condicionado é do tipo automático com ajuste digital da temperatura e sempre que você opera, as indicações aparecem na tela da central multimídia. O volante eu acho que é uma das coisas mais legais que tem nesse Pulse Abarth. A pega dele é muito boa, a posição, ele tem ajuste de distância e de altura. Aqui do lado esquerdo todos os controles do quadro de instrumentos, na direita o sistema de controle de velocidade de cruzeiro e aí vem a coisa bacana, né? Primeiro, as borboletas atrás do volante para troca de marchas em modo manual, né? E aqui na frente esse botão vermelho, que em outros carros aparece como Sport, no caso do Abarth aparece como Poison, ou seja, a poção mágica ou o veneno, né? E aqui você altera uma série de configurações. Primeiro, resposta do pedal do acelerador, o esforço de direção fica um pouco mais pesado, a troca de marcha também acontece em uma rotação um pouco mais alta e o principal, na parte de estabilidade, ele ativa o sistema de vetorização de torque, que é aquele que dá uma pinçadinha, né, no freio de uma roda aqui, uma roda ali, para ajudar a fazer o contorno de curva. Vamos até o posto, dar uma olhada por baixo desse carro, coisa que nós não fizemos ainda, e depois nós vamos dar uma volta na pista. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida Sousas, em Sousas, e vamos fazer aquela verificação por baixo do carro. Primeira coisa que a gente vê, já aqui no para-choque, na parte inferior, é esse lábio, que é aquele para desviar o ar e melhorar o fluxo por baixo do veículo. Embaixo do motor, está faltando um protetor de cárter aqui, né? Cárter do motor e do câmbio. O que a Stellantis nos informa é que a Mopar, eles têm um kit de acessórios para esse carro aqui, que inclui inclusive o fechamento aqui, o protetor do cárter, né? O subchassis, ele que é bem robusto, braço de controle, ele é com uma chapa única, o articulador é fixado com rebites, e a gente já falou do freio a disco dianteiro, e no caso desse carro aqui, desse Pulse Abarth, o diâmetro do disco é de 305 milímetros, ou seja, eles cresceram o diâmetro do disco justamente para dar uma melhor capacidade de frenagem, né? E outra coisa que a gente vê também aqui na frente do câmbio é essa tomada aqui, saindo duas mangueiras. Isso significa que você tem um radiador de óleo para o câmbio. Na parte intermediária aqui da carroceria, a gente vê esse fechamento plástico, que melhora também o fluxo de ar, o escapamento bem embutido também na carroceria, melhorando e tirando qualquer possibilidade de turbulência. Essa pequena abinha é um outro defletor para tirar o ar dessa parte suja, que seria o eixo traseiro.
Outro detalhe, preocupação, né? Essa capa plástica aqui, protegendo aqui a parte do filtro de combustível. E na suspensão traseira, ela é do tipo eixo de torção, e a gente vê que a espessura dessa chapa é maior do que no Pulse normal. Essa peça é o atuador do freio de estacionamento, molas helicoidais, igual na frente que é McPherson, amortecedores pressurizados. A caixa do step ajuda a evitar um pouco do ar que se acumula aqui, evitar o efeito paraquedas. O para-choque traseiro, aquela saída que eu já comentei, as duas saídas duplas aqui do escapamento. Vamos agora lá voltar para a Estrada das Cabras e vamos fazer a avaliação completa. Bom, chegamos aqui em Joaquim Egidio, naquele trecho de paralelepípedo, e a gente vê, né, nessa parte de rodagem, o carro ele é um pouquinho mais áspero, mas não tão áspero quanto a hora que a gente lê a medida do pneu, a gente acha que poderia ser. Negocia bem essas irregularidades do piso, tem um balanço bem controlado entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, ele não fica te arremessando as costas, né? Aquela situação desconfortável que alguns carros têm, que acaba, quando você usa a camisa para dentro da calça, começa a arrancar a camisa de dentro da calça, né? E a hora que a gente entra no trecho de asfalto, ainda mesmo com as irregularidades, a gente continua acompanhando e vendo que o balanço está bem equilibrado. Nesse tipo de lombada também passa bem. Gostaria que no Brasil todas as lombadas fossem desse jeito, assim, que você passa confortavelmente por ela. Bom, o sistema de direção, já comentei com vocês que ele, agora que liga o modo esportivo aqui, né, do veneno aqui do escorpião, ele fica mais pesado, né? Mas uma das principais coisas que a Stellantis, né, fez nesse carro foi mexer na relação de direção. Enquanto o Pulse ele tem uma relação de 15,5 por 1, esse aqui eles reduziram para 14,5 por 1, deixando a resposta de direção um pouco mais direta. Isso fica melhor para você fazer curvas, e uma preocupação que eu tinha que pudesse ficar desconfortável no uso normal, não ficou. Ele ficou bem agradável também. E nas entradas de curva aqui, você vê que precisa esterçar um pouquinho menos do que um Pulse normal. E, logicamente, com pneu e tudo mais, ele tem uma resposta bem agradável. Na suspensão, a gente vê que o acerto que foi feito deixou o carro um pouco mais firme. Então, em curvas, nessas curvas de raio mais longo, mesmo que se você força um pouquinho, você não vê aquela rolagem lateral da carroceria ser muito pronunciada. Pelo contrário, ela tem uma pequena rolagem que dá um conforto, mas sem trazer o incômodo de balançar demais, né? Aumentando aqui um pouco mais a velocidade, a gente vê que a suspensão ela é um pouco mais presa, ou seja, não tem aquela movimentação de maior amplitude, mas esse é o compromisso que você tem que ter para ter um carro de maior estabilidade, se você não estiver utilizando um sistema de amortecedores inteligentes ou adaptativos, né? No sistema de freio, a gente vê aqui, ó, na frenagem, ele tem uma progressão boa no pedal. Agora tem um negócio muito bacana que eu vou agora ativar aqui o modo Poison. E ativado, então aqui a resposta ficou mais forte. Aqui até o ruído do motor ficou mais legal. Agora eu vou fazer uma frenagem apenas. E olha que bacana que ele faz, ó. Ó, ele já vai fazendo as reduções de marcha, dando uma aceleração interina. Quer dizer, vamos passar essa curva aqui, vamos fazer de novo. Quando você acelerou, chegou numa curva, freou
para entrar na curva, ele já fez a redução para terceira, quarta, terceira, deu a aceleração interina e fica pronto para você reacelerar, sem fazer nenhum comando no modo manual, né? Se eu mudar para o modo manual, então eu vou puxar a alavanca de câmbio para a esquerda, entrou o modo manual, aqui ó, quinta, aí eu vou fazer aqui uma redução de marcha, aqui ó, quarta, terceira, ó, aqui ele faz a aceleração interina, a terceira, quarta, agora vamos frear, e fazendo a redução no modo manual, também ele faz a aceleração interina. É um negócio bem legal que ele faz e deixa o carro pronto já para uma reaceleração. Eu achei bem agradável para andar nas estradas, principalmente ao que está numa estrada desse tipo aqui, que você às vezes tem que fazer alguma ultrapassagem ou faz uma curva e tem a saída de curva, ele fica com uma resposta mais pronta. Nesse trecho de curvas, aquilo que eu comentei, né? Com o modo Poison ativado, a gente tem uma vetorização de torque. O carro ele fica bem preso na via. Gosto daquela curva ali na frente, ó. Vamos chegar nela mais forte, vamos frear. Ele fez a redução de marcha, aceleração interina e está pronto para reacelerar. Ele acelera bem forte, esses 27,5 kg de torque que tem, deixa o carro bem alegre, né, de aceleração, é bem gostoso mesmo, você nem precisa cavocar muito o pedal do acelerador, não. Em termos de desempenho, a Stellantis ela declara 0 a 100 com álcool em 7,6 segundos e com gasolina 8 segundos. E a velocidade máxima é 215 com álcool, 214 com gasolina. Ou seja, é uma velocidade boa, de respeito para um carro desse tamanho, né? Ruído de rodagem, o que eu percebo, já tinha percebido em outros Pulses que nós andamos, vem um pouco de ruído de rodagem lá da parte traseira aqui para frente, até um pouco de ruído de vento a mais do que eu gostaria. Consumo de combustível, que é outra coisa que interessa bastante, esse carro veio abastecido com gasolina. Porém, ao fazer a verificação da porcentagem de álcool, ele está com 30% de álcool. Eu tinha algum resíduo de álcool quando foi abastecido, mas está com 30% de álcool. Essa é a realidade do que está aqui. Ele fez um consumo de 15,5 km por litro vindo de São Paulo para Campinas. Esse trechinho de curva aqui é gostoso de fazer com esse carro. Com o modo Poison ativado, essa vetorização de torque deixa ele mais esperto, né? Aquelas reduções de marcha que agrada qualquer autoentusiasta. Em termos de conforto geral, banco é bem confortável, bem agradável, você não percebe nada incômodo em um tempo maior sentado ao volante. A posição de dirigir também é muito cômoda, muito agradável. Aqueles sistemas de auxílio ao motorista, né? Tem o controle de velocidade de cruzeiro que eu já comentei, tem o sistema de permanência em faixa que eu também já comentei. Eu não gosto, já falei várias vezes isso, de utilizar o sistema de controle de permanência em faixa em estradas desse tipo aqui. Mas numa estrada como a Bandeirantes, Dutra, Castelo Branco, ele é legal porque ele mantém o carro no centro da faixa. O sistema de freio de estacionamento nas rodas traseiras, ele é automático, um ponto positivo para esse carro, eliminou aquela alavanca aqui do console central. Além disso, ele é automático também, quando você coloca em parking, ele já aciona o freio de estacionamento.
tem a função holding, para você não ter que ficar pendurado no pedal de freio quando está num trânsito, parado num farol. Ou seja, é um conteúdo, em termos de conteúdo, ele é um carro bem completo. O preço dele continua o preço de lançamento de R$ 149.990. Eu acho que dentro dessa faixa no mercado aí, a gente acaba se acostumando, né, com esses carros custando 120, 150, 170 mil reais. Eu acho que esse daqui ele está dentro de um balanço bom em termos de preço ou do que ele oferece, né? Ou qual o preço e o que ele entrega realmente de desempenho e de conforto e espaço interno. É um carro que realmente já tinha me agradado no autódromo, quando andei lá em Tarumã, e agora andando aqui na cidade, nas estradas, também me pareceu muito bom. Gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também dessa avaliação. Siga-nos nas nossas redes sociais aí, ajude com o nosso crescimento do nosso canal. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.